Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a instalar o WordPress no nosso servidor local, que é o localhost, perfeito? Você já deve ter instalado aí o servidor local, que é o AMP Server. Clique aqui no ícone do AMP Server, clique em sim, certo? Vá aqui na sua barra de ferramentas aqui, veja que ele já está ativo. Clique no ícone e escolha phpMyAdmin. Você já deve ter configurado aqui o seu phpMyAdmin, né, que é onde nós vamos criar o banco de dados. Você deve ter o usuário, que é o root, e a senha já criada, né? Clique em executar, certo? Veja bem, para instalar o WordPress é preciso ter um banco de dados criado, né? O banco de dados para essa instalação do WordPress. Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui no nosso phpMyAdmin, certo? Se você instalar um servidor remoto, né, vai ser praticamente idêntico, perfeito? Então, vá aqui, ó, tá aqui em New, certo? Clique em New. Eu vou dar o nome do meu banco de dados para você dar o banco de dados que é o nome do seu domínio para ficar mais fácil de você achar. Então a pasta que você criar vai ter o nome do seu domínio, no caso para instalar o WordPress, o banco de dados vai ter o nome do seu domínio. Tudo isso para ficar mais fácil, mas você pode dar o nome que você quiser. Eu indico que você coloque o nome do seu domínio. Para criar o banco de dados aqui, crie sem espaços, né? Porque isso aqui para evitar problemas. Então o nome, se você criar um nome comprido que tenha espaço entre ele, coloque por exemplo, casa do João. Você coloca casa, traço, ou um underline, pode ser underline também, mas no caso traço do João. Claro, é lógico que não vai ter acento, nesses casos aqui não crie, não, acentuação, né? Uma palavra sem acentuação. É como se você fosse criar, né, o domínio, você for colocar na internet, não tem acentuação, né? Nem pontuação ou coisas do tipo. Então, no caso aqui eu vou colocar o nome do meu banco de dados, que vai ser, para seguir a prática do que eu estou fazendo aqui, vai ser My Virtual, opa, virtual não, Virtual Shop, tudo junto, certo? E vou criar e clicar em criar, é só isso. Você coloca o nome do banco de dados e clica aqui em criar. Veja que o banco de dados aqui já está criado e ele está vazio. Eu tenho outro banco de dados aqui só para verificar, certo? Tem coisas instaladas. Aqui o banco que nós acabamos de criar, o My Virtual Shop, está vazio, não contém nada, perfeito? Então é só isso. Se você precisar aqui apagar porque errou o banco de dados, é só você selecionar o banco de dados que aqui do seu lado, certo? Que acabou de criar. Vá aqui em operações. Veja que tem aqui, apagar base de dados. Eu vou apagar só para você ver. Perfeito? Estar prestes a destruir uma base de dados completa. Você realmente deseja? Ok. Veja que o banco de dados foi apagado. Certo? Então é só para uma demonstração. Então eu vou criar novamente aqui o My Virtual Shop. Veja bem, sem espaço. E criar o My Virtual Shop aqui está criado. Esse aqui é o banco de dados, o nosso banco de dados. Perfeito? Então já podemos fechar aqui o nosso localhost, certo? Clique aqui para fechar. E agora nós vamos criar aqui no nosso também localhost ainda, né? Uma pasta para instalar o nosso WordPress. Então, novamente, vamos aqui no nosso AMP Server, no ícone aqui do AMP Server, e vai aqui em www directory, clique aqui, perfeito? Aqui você pode clicar em uma nova pasta, certo? Se você estiver usando a versão aqui do Windows igual a minha, ou então simplesmente você vai aqui no espaço vazio, clique com o mouse direito, vai em novo, pasta, e clica a pasta e coloque o nome do seu domínio. No caso, como eu criei o banco de dados My Virtual Shop, né, que seria o nome do fictício do meu domínio, e vou colocar o nome dessa pasta aqui também, My Virtual Shop, certo? My Virtual Shop. Então eu criei a pasta aqui My Virtual Shop. Então vamos deixar isso aqui um pouco do lado. E agora você já deve ter instalado o WordPress, já deve ter baixado o WordPress, que nós vimos isso na aula anterior,
certo? Você deve ter o WordPress baixado aí no seu computador. Vá até onde você baixou o WordPress para nós copiarmos e colarmos aqui nessa nossa pasta que nós criamos. Então, no meu caso, vamos deixar isso aqui baixado. Bom, vamos na pasta onde nós já baixamos o WordPress anteriormente, perfeito. Se você não está lembrado aqui, verifique a aula de fazer download do WordPress, perfeito? Então procure na pasta, aqui a minha está na minha pasta de WordPress. Aqui eu já havia descompactado o WordPress, certo? Na aula de baixar, eu vou apagar isso aqui, vamos fazer mais uma vez só para excluir, perfeito? Sim. Então, aqui nós fizemos o download do WordPress, ele está aqui nesta pasta, perfeito? Então nós vamos aqui descompactar, extrair aqui. Você já deve ter também o WinRAR instalado aí no seu computador, né? Que nós já fizemos a aula de instalação do WinRAR, que é o compactador, descompactador. Então, você baixa, né, o WordPress aqui na sua pasta, como nós já vimos em outra aula anterior, certo? Ele está aqui no formato zip, você dá um clique direito em cima dele. Como você já tem um WinRAR instalado, aí vai aparecer o ícone do WinRAR, você clica aqui em Extract Here, certo? Ele vai descompactar o WordPress aqui na sua pasta, perfeito? Com o WordPress descompactado, clique na pasta WordPress, certo? E dentro vai estar todos os arquivos necessários para a instalação do WordPress. Então nós vamos fazer mais uma vez isso aqui. Você selecione todas as pastas, certo? Todas as pastas selecionadas. Não esqueça deve estar todas selecionadas. Para selecionar, você clica na primeira, aperta o Shift do seu computador e clica em cima da última, vai ficar todas serão selecionadas. Dá um clique direito com o mouse e clica aqui em Add to Archive, ou seja, né, adicionar ao arquivo, certo? Add to Archive, clica aqui em cima. Vai abrir essa janela. Por default, né, o WinRAR, ele vai falar para você criar uma pasta RAR. Nós não queremos a pasta RAR, nós vamos criar uma pasta zip, que é a extensão mais usada, perfeito? Não, se você não vai funcionar na pasta RAR quando você precisar fazer transferências de arquivos, né, compactados, então o arquivo tem que estar no formato zip. Então, já para não esquecer, vamos criar aqui o arquivo zip. Você seleciona zip aqui, clica em OK. Vai ser criada uma pasta que foi comprimida, certo? Com todos esses arquivos no formato zip. Então, vamos voltar aqui para o nosso localhost e vamos abrir o nosso diretório www, perfeito? Abrir aqui. E no nosso pasta aqui, o My Virtual, onde foi criado o nosso WordPress, nós vamos arrastar essa pasta aqui para dentro e descompactá-la, perfeito? Então vamos lá. Certo? Então vamos arrastar. Vamos arrastar essa pasta zip aqui para dentro da nossa pasta Virtual Shop. E agora, perfeito, você dá um clique direito em cima dessa pasta zip aqui. E clique em... vai aparecer o ícone do WinRAR que você já deve ter instalado, certo? E clique em Extract Here, certo? A pasta vai ser descompactada. Então você já pode apagar aqui a pasta inicial compactada, certo? Nós não temos necessidade, porque ela vai ficar dobrando o conteúdo aqui. Então temos todas as nossas pastas aqui instalado no nosso, certo? Na nossa pasta Virtual Shop, que nós vamos agora, e agora nós vamos instalar o WordPress no nosso localhost. Então vamos lá. Abra o seu navegador,
digite o nome do seu servidor local, que é localhost, perfeito? Coloque uma barra de espaço e coloque o nome da pasta que você acabou de criar, que é My Virtual Shop, e clique em Enter. Se tiver tudo certo, você vai ser direcionado para a tela de instalação do WordPress. Então, tem a tela aqui de instalação, vamos clicar em Vamos lá. Aqui, você deve colocar o nome do banco de dados que você acabou de criar. Eu coloquei My Virtual Shop. Você coloca o nome que você escolheu. Aqui o nome do usuário. Certo? Veja bem, aqui não precisa. Esse aqui é o nome do usuário do banco de dados, perfeito? Aqui, como nós estamos no nosso localhost, o usuário é root, certo? R-O-O-T. E a senha que você criou para o seu banco de dados, certo? A senha que você instalou lá. Essa aqui é a senha que eu criei. O nome do banco de dados é esse mesmo, que é localhost, e o WP, aqui esse prefixo da tabela, você não precisa mexer, certo? Então, nome do banco de dados, o que você acabou de criar, nome do usuário, que é o root, a senha do seu phpMyAdmin, certo? Que é para o login. O nome do servidor do banco de dados, que é localhost, e clicar em enviar. Bom, deu tudo certo, certo? Agora clique em instalar. Bom, aqui nós estamos na tela de instalação do WordPress. Coloca o título do site. Aqui é o título do site que vai aparecer. Aqui não é como o banco de dados ou como o título do navegador. Aqui é o título do site mesmo. Então pode ser com letras maiúsculas e espaço, né? My Virtual Shop, certo? O usuário aqui não precisa ser o usuário do banco de dados. Isso aqui vai ser a senha para você entrar no seu WordPress, perfeito? Então você coloque o usuário que você achar melhor. Por exemplo, você pode colocar o seu nome ou você vai criar um usuário. Depois você pode criar vários usuários para o seu WordPress, certo? Esse aqui é o usuário principal. Esse aqui vai ter o privilégio de administrador, até ele vai poder fazer tudo, né? Então você coloque um nome, escolha o nome do usuário. Não precisa ser, não é esse root. Esse root aqui seria o usuário para o banco de dados. Isso aqui não é isso. Isso aqui é o usuário para você entrar no seu WordPress. Então, por exemplo, eu vou criar um usuário aqui, por exemplo, né, vai ser o gerente. Por exemplo, certo? Você coloca o nome que você achar melhor, que você não vai esquecer. Lembrando que você precisa gravar o nome do usuário e o nome aí a senha para poder fazer o login. Se você esquecer, você não vai poder fazer o login no seu banco de dados, perfeito? Então vamos escolher aqui uma senha qualquer, certo? Escolha uma senha que depois você não esqueça. Então eu vou colocar aqui. Ele está falando que é fraco, né? Então confirma o uso de senha fraca. Eu indico você não usar a senha que o WordPress gerar, né? Ele pode gerar uma senha, né? Geralmente ele gera automaticamente uma senha, mas você não use essa senha porque depois você vai ter dificuldade se você esquecer. Então cria uma senha que você lembre e anote essa senha. E coloque o nome de um e-mail válido, né? Sempre e-mail válido, porque se você esquecer, tem a senha, o usuário, etc. Existe mais uma maneira de você tentar recuperar essa senha e entrar e fazer o login no seu WordPress, perfeito? Então eu vou colocar o e-mail aqui. Certo? Aqui não precisa marcar e instalar o WordPress. Perfeito, sucesso. Estou fazendo login. Então aqui vai ser o gerente, que foi o usuário que eu acabei de criar, e a senha. Clique em lembrar, né, se você quiser, e fazer login. Pronto. Aqui o nosso WordPress já está criado.
certo? Já está instalado no seu computador, no seu servidor remoto. Ou, aliás, desculpe, no seu servidor local. Perfeito? Se você clicar aqui, esse aqui é o back-end, né? É chamado back-end do seu WordPress. Back-end é o painel de controle. Nesse back-end aqui é só quem faz as configurações do site pode entrar. O cliente, as pessoas não vão ter acesso a essa tela aqui, certo? A tela que as pessoas vão ter acesso é essa daqui. Veja bem, vamos aqui, ó, onde tem aqui, tá vendo essa casinha aqui de Home, o My Virtual Shop, você clica aqui, certo? Essa é a aparência do seu WordPress. É o WordPress que ele vem por default na instalação do WordPress puro, né? Tem esse tema aqui, perfeito? Depois nós vamos mudar. Se você voltando aqui, como você está logado, veja, você está logado como gerente aqui, perfeito? Você vai, essa barra aqui só aparece porque você está logado dentro do seu sistema de WordPress. As pessoas não vão ver essa barra aqui, certo? É preciso estar logado. Então, aqui você vai para voltar para o painel de controle, você vai aqui em My Virtual Shop, que é o nome que tiver aí na sua barra de trabalho aí, né, de ferramentas, e clica em painel para ser direcionado novamente para o ambiente do back-end do WordPress. E aqui nós vamos fazer as diversas configurações necessárias na aula apropriada, perfeito? Então, pessoal, é isso. Nesta aula você aprendeu a instalar o WordPress no seu servidor local. Até a próxima!